a igreja terapêutica. Tá bom? A igreja terapêutica. Nós estamos conversando sobre isso. E hoje a gente fala o seguinte: para uma igreja ser terapêutica, saudável e que produz saúde nas pessoas, aqui nós temos algumas dicas. Primeiro, aqui diz assim: ela deve estar fundamentada na revelação. Tem que estar fundamentada na revelação. Não é em Moisés, não, tá? Não é em Paulo, não. É na revelação. Aquela ideia de Paulo de que deve entregar o joio ao diabo para ver se salva a alma, isso não é de Jesus. Então, na revelação divina, no amor de Deus sem acepção de pessoas. Então aqui está assim, primeiro, desde os tempos de Adão, né, essa revelação se manifesta, esse grande amor de Deus para com todo o ser humano. Pelo Espírito Santo, ela tem se apresentado ao mundo e também através da natureza e outros meios que Deus cria para poder a gente ter acesso a essa revelação. Pela exemplificada em Jesus, então o exemplo de Jesus, a maneira de Jesus viver, de Jesus conviver, é uma maneira de se manifestar essa revelação de Deus e estimuladora das religiões. Ou seja, essa revelação se apresenta ao mundo e as pessoas, cada pessoa vai criando sua religiosidade, sua resposta, né? Sua maneira de responder a Deus a respeito, né, do que ele entendeu e do que ele quer de mudança na sua vida por aquilo que a revelação falou a ele. Tá bom? Então ela estimula a religiosidade e por causa disso, estimula as religiões. Segundo, tem que estar baseada na revelação bíblica, né? No exemplo amoroso de Jesus. Baseada primeiro em Jesus Cristo, né? O exemplo de Jesus. Aliás, é através de Jesus que a gente vai compreender toda a Bíblia. Isso, uma igreja terapêutica, ela tem que deixar isso bem claro, né? Se você for lá para Apocalipse, você só deve entender Apocalipse pelo exemplo e pelo ensino de Jesus. Fora disso, não tem nada a ver com Deus. Você vai lá para Moisés, você deve entender Moisés pela visão de Jesus. O que não passar pelo crivo de Jesus não serve. É de Moisés e para aquela época, mas não serve. Tem que ser pela visão de Jesus. Uma igreja terapêutica tem que ter isso muito claro na sua mente. Segundo, confiada no Espírito Santo. Primeiro, confiado no exemplo de Jesus e agora no Espírito Santo. Tá? Confiar de que o Espírito sabe fazer a obra dele, sabe realizar a obra. Isso é fundamental. Tem muita coisa que as igrejas, a igreja, vou dizer assim em geral, né? O cristianismo tem feito, que na verdade não é o papel do cristianismo, mas tem feito porque homens bem intencionados ou não, têm levado pessoas a serem ou a fazerem porque eles acham que seria a vontade de Deus. Quando, na verdade, quando você vai para a Bíblia, não é papel da igreja, não é papel do salvo. É papel do Espírito Santo. Isso também, essa revelação bíblica no Antigo Testamento, confiado na orientação de Jesus, como eu já mencionei, e no Novo Testamento, também confiado em Jesus. Deixa eu te falei, não é por Paulo. Paulo tem as mancadas dele, porque é humano. E não temos que achar que está errado, não. Nós faríamos os mesmos erros, ou piores. A gente tem que confiar no Espírito de Deus.
né? Não em Paulo, mas no exemplo de Jesus para entender Paulo, o que é de Deus e o que não é, e confiar de que o Espírito sabe fazer a obra dele. Também uma igreja para ser terapêutica, saudável, tá? Ela precisa estar baseada na revelação espiritual, confiar nisto, né? Na vivência com o amor de Deus. Na vivência com o amor. Igreja existe para viver amor. Amor. Se sair disso, não é igreja. Então, da direção do Espírito, né? Nesse amor, mas o Espírito dirigindo a pessoa a isso, inclusive o amor agape, ele é um fruto do Espírito, fruto da presença do Espírito. A mente de Cristo, né? Ela muda a nossa mente, a obra, a graça muda a nossa mente, a gente passa a ter uma visão a respeito de Cristo, a partir de Cristo, e a nova natureza é colocada em nós uma nova maneira de querer viver, de sentir a vida, né? Essa nova natureza faz essa mudança. E a iluminação do Espírito, né? O papel que o Espírito tem de clarear para a gente o ensino bíblico, o ensino à vontade de Deus, a revelação de Deus. Fica muito... No fundo, para o pior dos homens, né? O pior, vamos tirar isso, mas no fundo, para qualquer ser humano, é muito fácil entender a revelação de Deus. Muito fácil. É só compreender o que é amor. Só isso. Então, tendo isso, compreende facilmente. Mas, como se trata de ser humano, até a questão do amor, a gente acredita ou a gente pratica com muito ódio, muitas vezes, colocando o ódio no meio, porque o ser humano é terrível, né? É um desastre, né? Então, falou em amor e a gente joga ódio dentro. Muito bem. Então, por causa disto, dessa limitação humana, aí sim, a gente então vai confiar de que o Espírito nos ilumina, né, a viver, a entender melhor a respeito desse amor de Deus, tá? Então essas são marcas para que a gente possa ter uma igreja saudável, uma igreja que produza saúde nas pessoas, que as pessoas, né, que convivam no meio tenham uma maneira, o que Jesus chama de vida abundante. Vida abundante, vida com qualidade, entendeu? Então, essas são algumas marcas que ajudam para a gente ter uma igreja assim.